Como permanecer confiante em meio à crise? Esse é o tema dessa palavra. Ah, mas eu não estou em crise, por enquanto. Sem querer ser pessimista, mas há uma grande probabilidade de você viver alguma crise na sua vida. E essa crise não é só financeira. Hoje nós vivemos uma crise financeira, econômica, política, social, moral no Brasil. Todo tipo de crise, né? A gente vive no nosso país hoje. Uma violência absurda. O Brasil está entre os países mais violentos do mundo. Onde se consome, um dos países que mais se consome cocaína no mundo. O Brasil é recorde em tudo, em muitas coisas, não digo tudo, mas muitas coisas negativas, né? E isso tem gerado crises na família, crise nos relacionamentos, crise financeira, crise profissional, crise no trabalho, crise na saúde, pessoas vivendo problema de saúde. Então, nós estamos sujeitos a todo tipo de crise. Não importa a crise que você tem, essa palavra serve para todo tipo de crise na nossa vida. Seja financeira, seja na sua saúde, saúde emocional, relacionamento conjugal, relacionamento pai-filho. Seja a crise que for, você hoje, então, vai aprender como sair dessa crise. Tem gente que está em crise e chora, se entrega. Tem gente que senta na beira da calçada e chora. Tem gente que aproveita a crise e tem a seguinte ideia: eu vou vender o lenço para quem está chorando. E vai lá e vende o lenço para quem está chorando e se aproveita até de uma situação de crise. Você vai fazer a escolha sempre vai ser nossa, como a gente vai sair dessa crise. Porque o problema não é a crise em si, é como a gente se comporta diante da crise. Então pergunte para você assim: como eu me comporto diante da crise? Faça essa pergunta para você assim. Isso é que é o mais importante. Deus usa a crise também para correção. Um exemplo na Bíblia, qual é? Jonas entrou em crise, uma crise profunda na vida dele, porque Deus tinha uma missão para ele e ele quis fazer o que dava na cabeça dele. Não vou lá, não vou fazer, não vou. Foi rebelde, pegou o caminho contrário. E aí Deus vai usar agora a correção e ele quase perdeu a vida por causa disso. E ele se arrependeu a tempo. A crise muitas vezes vem por uma escolha errada nossa. E a gente vive então a consequência disso. Mesmo assim, se você fez alguma escolha errada e você está sofrendo hoje, consequências disso, Deus é bom e misericordioso e Ele é capaz de pegar aquilo que foi ruim, que foi mal e transformar em bênção. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, por isso você não deve perder a esperança. Tem aqueles que não fizeram nada errado, mas Deus vai usar a crise para a promoção. Que é o caso desse homem, que é uma história de final feliz. Eu sou igual a fera nesse ponto. Eu gosto de história com finais felizes. E veio me deixar chateada ir para um filme onde morre o personagem principal, ou então um bandido que matou um monte de gente, vendeu droga, ele vai feliz com uma mulher muito bonita e cheia de dinheiro tirar férias no Caribe. É o final do filme. Aí não dá para mim.
O cara que faz um filme desse, ele tem algum problema, né? Então, um final feliz para uma situação dessa era esse bandido preso, né? Final feliz, né? E aqueles que foram lesados, restituídos. Aí o cara faz um filme onde o final feliz, o bandido se dá bem. Não dá certo. Essa história aqui, que foi bem real na vida desse homem, nos dá lições, onde Deus usa a crise, a dificuldade, a adversidade para promoção. Porque Deus, com tudo na nossa vida, Ele tem um propósito. Mas Ele vai ver, para nos promover, como que a gente vai se comportar na hora da crise. Se a gente vai jogar a toalha, se a gente vai desistir. Sinceramente, quem já sentiu vontade de desistir de tudo aí, na hora do problema, da crise? Eu vou sumir. Aí a pessoa fica até fazendo aquela oração assim, Jesus, volta logo. Volta logo, Senhor. A pessoa começa a desejar que Jesus volte logo, mas não é que ela está querendo ir para o céu logo, ela quer se livrar do problema. É ou não é verdade? Preciso me livrar disso aqui, acho que eu vou sumir, eu vou para um lugar onde ninguém vai perturbar mais, onde não vai ter o WhatsApp, não vai ter celular, não vai ter internet. Vou ficar incomunicável. Dá vontade de murmurar, ficar reclamando. Dá vontade de se isolar. Né? O nosso comportamento vai determinar quanto tempo a gente vai ficar naquela crise. E Deus vai querer ver na nossa vida perseverança. E algo muito importante que Deus nos deu, chamado resiliência. O que é isso? É a capacidade que o ser humano tem em Deus, em Cristo, de dar a volta por cima após uma adversidade. Então, nós vamos nos basear aqui na vida de um homem chamado José. Vamos tirar algumas lições da vida dele, porque ele começou essa jornada pesada com 17 anos. Talvez você tenha começado até antes dele. Você já, de repente, já começou a sofrer adversidade na sua vida até mais jovem ainda. Mas há uma saída. Há uma saída. Então, nós vamos ver aqui a vida de José, tudo que ele passou. Que ele começou essa jornada com 17 anos, ele tinha todos os ingredientes para viver deprimido, para viver para baixo. Ele foi odiado pelos irmãos, ele foi rejeitado e vendido, ele foi caluniado e preso injustamente. Foi afastado dos pais injustamente pelos próprios irmãos e começou a viver uma vida sozinho, não tinha pai e mãe para aconselhar, não tinha pastor, não tinha o pessoal da igreja dele, não tinha os irmãos, e foi levado para uma cultura totalmente diferente, um idioma, e para ser escravo ainda, né? Então, eu gosto de história de final feliz, que esse cara, chamado José, ele se torna escravo aos 17 anos, e aos 30 ele se torna o governador de um dos países mais ricos do mundo na época. Então não é brincadeira o que Deus fez. Talvez você aqui não será um governador. Talvez Deus vai fazer na sua vida outras coisas que Ele julgue mais importante. Mas Ele vai te ajudar a vencer essa crise. Talvez você não esteja sendo escravo hoje como José foi.
mas você tem sido um tipo de escravo dos seus pensamentos, das suas ideias, e isso tem dominado você. Aquilo que domina a nossa vida nos escraviza. Seja o que for que domina você, tem escravizado você, que a Bíblia diz. Então, José era um jovem amado pelos seus pais, Jacó era seu pai, Raquel faleceu, e Jacó ficou com seus 12 filhos, um desses filhos, chamado José, era o mais, ainda tinha Benjamim, que era o mais novo, e depois José, mas ele era um filho amado, e José, ele manifestava isso publicamente, que ele era o filho, Jacó manifestava isso publicamente, que José era seu filho querido, e isso criou um ciúme entre os irmãos, principalmente porque os outros irmãos eram filhos de outras mulheres, né? E eles cresceram juntos, criados juntos, mas José era aquele filho paparicado, aquele filho querido de Jacó, porque era filho da mulher que ele amava muito, a Raquel. E ele demonstrava isso, e os irmãos enciumados começaram a fechar o coração com José. Isso é um perigo, é uma coisa que os pais têm que cuidar para não deixar acontecer isso no meio da família, porque isso gera ressentimento, mágoa no coração dos filhos, né? E se você tem esse problema na sua vida, você precisa, se você sofreu isso, você precisa ser curado disso. Deus quer te curar disso aí. Porque seus pais de repente falharam nisso aí com você, você precisa ser curado. E o verdadeiro Pai, agora que é o nosso Pai Celestial, Ele cura você desse ressentimento. E José teve um sonho então, e esse sonho, José era meio bocudo, ele tinha esse problema. E ele foi contar o sonho para os irmãos. Olha, eu tive um sonho. Aí, diga, qual o sonho? 11 feixes de trigo se dobraram diante do meu feixe de trigo. Ele tinha 11 irmãos. Os irmãos, opa, que negócio é esse? Você vai reinar sobre a gente? Que história é essa? Aí ele teve outro sonho. Eu sonhei com o sol e a lua. Está em Gênesis 37. Eu sonhei com o sol e a lua e 11 estrelas. E o sol e a lua se dobraram diante de mim. Aí até Jacó ficou sabendo desse sonho. Que história é essa, rapaz? Você acha que você vai reinar sobre a gente? Que história é essa? E os irmãos começaram a ficar irritados com esse negócio e numa ocasião decidiram então matar José. Os próprios irmãos. Aí um dos irmãos falou, não, ao invés da gente deixar ele nesse buraco aqui morrendo, vamos vender ele, vamos ganhar ele com alguma coisa. Eles viram uma caravana de mercadores ismaelitas se aproximando. Vamos vender ele para os ismaelitas que estão vindo. E venderam José. Eu fico imaginando José indo embora naquela carruagem, escravo agora, e a cabeça dele... Meu Deus, mas eu não acredito, Senhor, sempre fui fiel ao Senhor, sempre fui na tua igreja, eu procurei fazer tudo certo, Senhor, fui um bom filho. Por que eu estou sofrendo isso? Né? E José então agora vai para o Egito, vendido pelos irmãos. Não foi morto, mas foi vendido como escravo, indo para o Egito. E os outros irmãos falaram para Jacó que ele tinha morrido. Mentiram, forjaram lá uma capa de José lá, uma roupa de José toda ensanguentada, e falaram para Jacó que ele tinha morrido. E ele então vai agora para o Egito. Chegando lá, ele é comprado como escravo pelo comandante da guarda, chamado Potifar, e ele então começa a trabalhar na casa desse homem chamado Potifar, como escravo. Olha a crise, a gente está falando de um jovem de 17 anos,
foi desligado da sua família, rejeitado, não fez nada de errado e agora está sofrendo, agora numa outra cultura, um idioma que ele não falava, uma cultura totalmente diferente, longe da sua família, dos seus amigos, longe da sua igreja, longe da vida que ele tinha antes. Agora ele vai trabalhar para não receber nada. Antes ele recebia todo o carinho e proteção dos seus pais. Primeira coisa que a gente aprende com José é algo muito importante na nossa vida. Que tem levado muitas pessoas à depressão, que tem levado muitas pessoas a congelarem, travarem e não conseguirem sair do lugar. Primeiro ensinamento que a gente tem com a vida de José: não aceite na sua vida autocomiseração. O que é isso? É a pessoa que fica com peninha de si mesmo. É a pessoa que fica se fazendo de vítima. José lá na carruagem: Senhor, o que eu fiz para merecer? Coitadinho de mim. Olha que dor que eu estou sofrendo. A pessoa que pensa isso, se deixa levar, ela pensa que a dor dela é a maior de todas. Então ela focaliza em si. Toda vez que você focaliza no seu problema, em si mesmo, isso traz depressão. E a gente não viu isso acontecer na vida de José. Pelo contrário, a gente não vê murmuração, a gente não vê autocomiseração, a gente não vê um jovem se entregando agora à marginalidade, a ficar deprimido, para baixo. Jesus falou: olha, eu vos tenho dito isso para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? É verdade, Jesus não enganou não. Deus não nos engana, a gente vai ter aflição, a gente vai ter dificuldade. Então José nos ensina um outro versículo muito importante de Salomão, que eu falei inclusive domingo passado, a respeito de depressão. Eu mostrei esse versículo. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, o que vai acontecer com a nossa força? Vai ser o quê? Pequena. Atitude. Não se entrega. Não adianta você ficar com peninha de si mesmo. Como foram capazes de fazer isso comigo? Por que, Deus, eu estou sofrendo essa injustiça? Deus, mas por que essa dor? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que você? Porque Deus quis. E aí? Quando a gente está numa situação como essa, de crise, você precisa lembrar de uma coisa muito importante. Não tome, aliás, eu não gosto de usar nunca, mas eu vou usar agora. Nunca tome grandes decisões num momento de crise, de adversidade, onde o teu emocional está muito abalado. Por exemplo, vou divorciar, vou largar tudo. Vou sumir, vou mudar daqui, vou largar tudo e vou me embora. São decisões que mexem muitas vezes com toda a família. Vou largar esse trabalho, não aguento mais. Muitas vezes pessoas se precipitam e tomam decisões importantes, sérias, que afetam toda a vida da pessoa num momento de crise. Olha, você está correndo um grande risco. Por quê? O que a Bíblia fala em Jeremias 17:9? Que o coração do homem, ele é enganoso. Então, a gente pode se precipitar numa tomada de decisão dessa. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, porque ele aprendeu.
Ele aprendeu. Ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, diga, aprendi. Isso quer dizer que ele não sabia antes. Ele não sabia, ele aprendeu. Aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação, qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir esse versículo final? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem estava por trás disso tudo na vida dele? O próprio Deus, o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, Deus falou para ele assim, ele teve que ser, Deus cegou ele. Algumas pessoas vão se converter assim. Deus vai com tudo em cima dele. Você não vem pelo amor, então você vai vir pela dor. Você se desviou, Deus está te chamando de volta. Ah, você não quer voltar por amor, então vai pela dor. O apóstolo Paulo se converteu pela dor. E ele era tão incrédulo, ele era tão arrogante e orgulhoso, que Deus foi lá na ferida dele, cegou ele, ele ficou cego 3 dias. E agora Deus usa então um servo dele, humilde, para orar por ele, para trazer a visão dele de volta. Então ele começou a ver Deus de uma forma, Deus agir pessoalmente com ele, e esse homem se converte. E Deus falou: vou te mostrar como é sofrer por mim. Meu irmão, você não sabe o que o apóstolo Paulo passou. O homem sofreu tudo que uma pessoa poderia sofrer. Desde fome, desde chibatada nas costas, desde prisão, doença, um espinho na carne que ele fala para Deus: Senhor, que espinho é esse? Senhor, o que é isso? Já orei 3 vezes. O apóstolo Paulo ressuscitou pessoas. E ele ora por ele mesmo e não consegue tirar um espinho na carne, e Deus deixa aquele espinho na carne dele para que ele não se envaideça de tanta coisa que Deus fez na vida dele, mas aquele homem sofreu muito. Então, ele nos deixa uma lição em Filipenses 4. Ele aprende agora a passar por provações, tá? E dificuldades, e ficar confiante. Olha, eu não vou mudar com as pessoas, eu não vou me isolar, eu não vou ficar murmurando, eu não vou desistir, eu não vou me entregar, porque eu aprendi que quando a gente tem um Deus que nos fortalece, em qualquer situação eu posso continuar servindo a Ele, eu posso continuar sendo um bom marido, eu posso continuar sendo uma boa esposa, eu posso continuar fazendo o certo, eu posso continuar servindo, eu posso continuar trabalhando e eu vou continuar fazendo o certo. Eu acho interessante que ele disse que ele aprendeu a fazer isso. Quem que nos dá essa força? É o próprio Deus. Mas a gente tem que querer. Quem quer essa força do Senhor aí, em meio à crise? Você quer? Independente de qualquer coisa, não, eu vou continuar fazendo certo. Tá difícil, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir do meu filho. Eu não vou desistir do meu pai, da minha mãe. Eu não vou desistir dele. Eu não vou desistir do meu trabalho. Esse chefe está me perseguindo, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar testemunhando. Eu vou continuar fazendo o que é certo diante de Deus. Isso a gente aprende. Não vem do ser humano. Deus tem que estar na nossa vida, porque se Ele não tiver, a gente joga tudo pro alto. É ou não é verdade? Se a gente não tiver Deus nos sustentando, a gente desiste tudo, joga a toalha, e Deus, eu não aguento esse negócio, eu vou embora, não quero saber de nada. Isso é ser humano. Mas não é vontade de Deus.
A vontade de Deus é que a gente permaneça confiante. José agora vai para a casa de Potifar e começa a trabalhar lá. A Bíblia diz em Gênesis 39 que Deus estava com ele. Ele começou a trabalhar fazendo certo, sem ganhar dinheiro, escravo. Ele trabalhou tão bem lá que Potifar colocou ele para administrar tudo, o dinheiro, pagar as contas, comprar tudo. Ele virou o administrador da casa. Deus estava com ele, a Bíblia fala, em Gênesis 39. Agora, por que Deus estava com ele? Essa é a questão que nós temos que aprender com ele. Por que Deus estava com ele? É o segundo ponto. Ele tinha um temor a Deus extraordinário. Como é que se manifesta temor a Deus? Oh, Senhor, eu te respeito. Aí chega, entra na igreja, faz aquela cara de santo, abre a Bíblia para todo mundo ver que ele está meditando. Ele não meditou a semana toda. Aí chega na igreja, ao invés de estar conversando com as pessoas, o cara abre a Bíblia para ficar meditando. Quer enganar quem? Não vou fazer cara de espiritual. Vou abrir a Bíblia. Vai conversar com os outros, saber como é que está o irmão, fazer uma amizade. Meu irmão, não estou condenando quem faz isso, não. Só estou aconselhando, tá? Você tem a semana toda para meditar. Na hora que você tem que estar conversando com os irmãos, trocando ideia, fazendo uma amizade, criando algum vínculo, você fica isolado lá com aquela cara de espiritual, todo sério e meditando. E quando alguém vai falar com ele, o que tu quer? Aí já espanta o cara, né? José tinha um temor extraordinário. Temor a Deus, além dessa reverência, além desse respeito a Deus, vai muito, 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 muito mais além disso. Se manifesta em obediência. Diga, obedecer. É o alfabeto de quem tem temor a Deus. Ao invés de ser A, B, C, D, é obedecer. Obediência. É nessa hora que Deus vai ver, será que esse cara tem temor a Deus mesmo? Será que esse cara está a fim de fazer aquilo que é a minha vontade? Será que ele está querendo fazer? É um nível de consideração e amor a Deus. Sabe, pensa uma pessoa que você ama tanto, que você gosta tanto, que você não quer ver ela triste. Pensou? Quem pensou aí? Levanta o braço. Aí você não faz nada para aborrecer, para entristecer aquela pessoa, porque você não quer ver ela triste. É o nível de temor baseado no amor. É esse temor que a gente quer, Deus quer que a gente tenha. Eu não vou fazer isso porque o que Deus fez por mim na cruz do Calvário merece todo o meu amor, toda a minha consideração, e se eu fizer isso, eu vou entristecer o coração de Deus. Se eu cometer esse pecado, ninguém ia ficar sabendo, mas Deus ia ficar, e Ele ia ficar triste comigo. Esse é o nível de temor que Deus quer. Mas tem um temor que a gente pensa assim também, caramba, se eu desobedecer a Deus, é aquele filho que tem temor pelo pai e pela mãe, tem medo de ganhar chinelada, chicotada ou varada, seja o que for. Aí ele pensa assim, caramba, eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe, senão eu vou apanhar. Tem gente que tem temor a Deus assim, caramba, se eu desobedecer, Deus vai vir com um chicote, eu vou ser castigado, eu vou sofrer, eu vou... Esse é um temor a Deus? Também. Agora eu quero dizer o seguinte, vamos supor que você não tem o primeiro ainda baseado no amor. Que tenha pelo menos o segundo. Que você tenha medo de Deus, de ser castigado por Ele. Que tenha temor de fazer coisas erradas para não ter consequências erradas na sua vida e depois você sofrer crise e problema e adversidade por escolhas erradas.
O importante é que você tenha temor. E José tinha esse temor. Quando ele estava trabalhando lá, em Gênesis 39, na casa de Potifar, a mulher de Potifar se engraçou com ele e quis se deitar com ele. Insistiu várias vezes, você lê o texto ali, você vê claramente que ela insistia, e tinha outros empregados também, a gente fica imaginando os outros empregados. Vai, cara, pega ela, rapaz. Tu não gosta de mulher, não? Né? E ele resistindo, mas teve um dia que ela estava sozinha. E ele também, os dois sozinhos na casa. E ela vai então e dá o bote, agarra ele. E ele foge daquela situação, ele larga tudo, ele faz exatamente o que o apóstolo Paulo aconselha em 1 Coríntios 6:18. Fuja. Você acha que José não foi tentado ali? Um jovem no vigor dos seus hormônios. Olha, eu tenho cada vez visto mais que o hormônio é uma das últimas coisas que se converte no homem. Os hormônios são as últimas coisas que se convertem. Você acha que José não foi tentado? Ele foi tentado. Você acha que o comandante era o ministro da defesa de Faraó? Ele ia casar com qualquer mulher? O cara tinha tudo que ele queria. Ele deve ter escolhido a melhor mulher que tinha lá, a mulher mais bonita, melhor no sentido de beleza. Só esqueceu de ver o coração. Mas ele deve ter escolhido. Devia ser uma mulher bonita. Na cultura egípcia isso era fundamental ali. Aqueles homens poderosos, eles só tinham esposas bonitas e muito mais novas que ele. E a hora que ele quisesse trocar, ele trocava. Era a cultura naquela época. José, então, ele sai fora daquilo ali, se manda, e ela fica com o casaco dele, a capa dele. E a mulher era tão endemoniada, tão encapetada, que ela começa a gritar, tarado, tarado, né? Começou a gritar lá, não, ele que me atacou, foi ele, chamou os empregados, olha aqui, ó, a prova está aqui, a capa dele, que ele me atacou. Potifar veio, meteu o cara na prisão, e ele foi para a prisão. Sabe o que eu acho interessante na vida de José? Talvez um de nós ali, o que a gente ia fazer? Não, eu não fiz nada, foi essa mulher que me atacou. Ela que me procurou e ela vem tentando me seduzir já tem dias. Ele faz isso? Não faz isso. Por que ele não fez isso? Porque ele sabia quem que ia defender ele. Ele sabia que Deus ia entrar nessa briga. É isso que você precisa saber, que Deus vai entrar nessa briga. Não adianta você querer vencer do teu jeito, com as suas palavras, com a sua força, com a sua razão, com o seu senso de justiça. Deixa Deus resolver essa briga. Você precisa descansar e confiar em Deus. José nos ensina isso. Porque se de repente é um de nós ali, a gente ia gritar, espernear, ia acusar, ia fazer de tudo. José vai para a prisão agora, injustiçado, caluniado. E sabe quanto tempo ele fica na prisão? 2 anos. Temor a Deus, ele tinha isso. Temor se manifesta na obediência. O que ele fez? Ele não se entregou na hora do pecado ali. Na hora do vamos ver, Deus ficou vendo, vamos ver como é que ele vai reagir. Isso vai definir se eu vou colocar ele para governar ou não.
Vamos ver. Foi o teste que Deus fez com ele. Vamos ver se José, novinho ali, devia estar já com uns 18, 19. Vamos ver se ele vai passar no teste. Ou ele vai ser tão carnal quanto os outros empregados. E ele vai então e passa no teste. Meu irmão, sabe por quê? O pecado, na hora, ele parece que é bom. Ele é assim, ó. Assim que parece que é o pecado. Tá dando para ver aí? Mas depois, Deus mostra como realmente ele é. É assim, ó. É assim. O pecado é assim. Na hora é tudo bom, é aquela maravilha, é aquele prazer momentâneo. Ah, mas depois tu vai ver como é que vai ser. Vai ser amargo. Vai ser dor. Vai ser consequência de pecado. O salário do pecado é a morte. O diabo usa o pecado para destruir a vida dos seus filhos. E Deus foi ver José ali. Vamos ver se ele vai resistir a essa tentação terrível. Uma tentação forte. E ele então resiste. Olha o que Deus fala sobre temor. Temor do Senhor é fonte de vida, afasta das armadilhas de morte. Quem tem temor a Deus é assim. Deus está livrando toda hora o cara de armadilha, de cilada, porque ele pensa, não vou cair nessa. Você quer passar por essa crise, você precisa ter temor a Deus. Outra promessa para quem tem temor a Deus. Como é feliz o homem aqui é o ser humano, constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O oposto do temor do Senhor, o que é? Coração duro. É um coração que rejeita a Deus. Um coração que não obedece. Um coração orgulhoso. Um coração que só faz aquilo que acha que é o certo. Terceira coisa que a gente vê na vida de José, que ele se torna um escravo e ele continua trabalhando com a mesma dedicação, ele continua trabalhando sem preguiça, ele vai para a prisão e ele trabalha tão bem na prisão, fazendo o que é o certo. Em meia crise, nós precisamos fazer aquilo que é o certo. Diga, fazer o que é o certo. Ah, porque está dando tudo errado, agora eu vou fazer tudo de qualquer jeito, esse chefe está me perseguindo, ele finge que me paga, eu finge que trabalho, com um salário merreca desse. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu estou vivendo esse problema, vou fazer o ministério de qualquer jeito. O pessoal vai entender. Não, Deus, o Senhor vai entender. O Senhor vai entender. Eu marquei um compromisso lá com os meus irmãos, naquele ministério, e eu estou meio estressado, eu vou fazer de qualquer jeito. Aliás, eu nem vou naquele negócio. Com certeza, Deus, o Senhor vai entender a minha situação. José não fez isso. Meu irmão, o cara estava escravo, trabalhando, agora escravo na cadeia. O carcereiro falou, caramba, esse cara é demais, esse menino. Olha só como ele trabalha, olha só o compromisso dele, olha só o comprometimento dele, a competência dele, olha o caráter dele. Não, eu tenho que aproveitar a vida desse menino. E ele faz o que é o certo. Ele, independente de circunstâncias, ele aprendeu. Paulo aprendeu com José. Em qualquer situação, fazer o que é certo, o que é o justo. Porque nós fazemos para Deus. E ele então, na prisão,
ele continua sendo habilidoso, cuidadoso. Provérbios 22, 29 diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Promoção. Foi promovido agora a ser o chefe da carceragem. O cara só ficava de longe olhando. Vamos ver. O responsável passou para José e deixou ele trabalhar. Porque ele fazia bem. Um trabalho de diligência significa sem preguiça, bem feito, com dedicação. E isso a gente vê na vida de José. E Deus estava com ele todo momento. Várias vezes a gente vê Deus falando isso na Bíblia, referindo-se a José. Deus estava com ele todo momento. Né? Outro versículo. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. José, ele era escravo, mas ele não pensava como escravo. Ele não tinha uma mente de escravo. Escravo só faz o mínimo aquilo que é mandado. Jesus chama esse cara até de servo inútil. Ele era escravo, mas não, na prática, ele não pensava e não vivia como escravo. Ele ia sempre além. Ele fazia mais do que devia. Tem gente que não é escravo, mas pensa como escravo. Só faz o mínimo em tudo. José não era assim. Deus quer te libertar disso aí. A gente não pode viver do mínimo. Deus nos chama para ir além. Tudo que você fizer, faça com todo o coração. Colossenses 3:23. Como se fosse para o Senhor. E ele diz, porque a recompensa vem do Senhor. É a Cristo Jesus que nós servimos. Tem gente que quando pega uma coisa para fazer, parece escravo. É tudo no mínimo. É tudo ali e só se mandar. Só faz o que é mandado. Escravo é assim. Não tem iniciativa. Deus nos chama a uma nova iniciativa, a uma nova postura. Agora, Ele quer reescrever a nossa história, Ele quer mudar o nosso coração. Sabe o que é isso? José era um servo de Deus. E servo de Deus faz aquilo que é preciso. Ele não faz só aquilo que tem vontade, ele faz aquilo que é preciso. E faz bem feito. Ah, eu vou fazer isso de qualquer jeito porque eu não deveria estar fazendo isso. Então era o outro, então eu vou aqui quebrar um galho. Não. Com Deus não tem isso. José era esse homem. Quarto, são 6, a gente já está terminando. Confie. Não, antes desse, ajude os outros. José está na prisão, ele olha 2 homens presos lá. O copeiro e o padeiro. Os caras tristes, semblante triste. O que ele faz? Ah, deixa para lá, esses caras é que se viram. Eles é que se lascam, cada um com o seu problema. Eu já tenho problema demais na minha vida. Aliás, eles merecem estar aqui. Eu não mereço. Fui injustiçado, fui caluniado. Estou pagando um preço alto, não tenho nada a ver com a vida deles. José vê aqueles 2 homens, semblante triste, ele vai até lá. O que aconteceu com vocês? Vocês não são assim? Vocês estão tristes por quê? Preocupação com os outros. Perceba que José sai do problema dele. Meu irmão, todo mundo tem problema. Não escapa um. Ele sai agora do foco. Aliás, em todo momento ele nos mostra isso. Ele sai do problema dele e olha para o outro. Como eu posso ajudar? Como eu posso melhorar a tua vida?
Como eu posso agora te fazer melhor pessoa? E ele chega para os caras e fala, o que aconteceu? Eles falaram, a gente teve um sonho meio doido aí, e a gente está preocupado, e José falou, fala então o sonho, vamos ver o que eu posso ajudar. Vamos orar a Deus, Deus pode ajudar. E os caras contam o sonho. O padeiro sonhou lá com um pão que a ave vinha, comia na cabeça dele, aí o copeiro sonhou com um monte de uva, e tal, com 3 ramos, e cheio de uva, e ele exprimia a uva no copo do rei, e tal. Contaram o sonho para José. Você gosta de ouvir sonho? Quem gosta de ouvir sonho assim, de uns 30 minutos de sonho? Igual a Claudinha tem uns sonhos assim. Você gosta? Claudinha sonha longa-metragem, meu amigo. E ela quer contar o sonho. Aí Senhor, me ajuda. Aí eu vou lá e ouço o sonho, meu irmão. Tem que ter um momento no café da manhã, normalmente. Né? Aí enquanto eu estou fazendo outro café ainda, ela está contando o sonho e não acaba nunca. E tem intervalo no sonho. Ela faz uma coisa que eu não consigo fazer. Ela vai no banheiro, ela interrompe o sonho, depois volta e continua o sonho. Segunda parte. Meu irmão, tem que ter uma paciência para ouvir sonho que não é brincadeira não. E muda para lá e tu sabe que aquilo tudo é ficção e tu tem que ficar ouvindo. E eu não tenho dom para interpretar sonho. Eu queria ter, porque eu ia ajudar muito ela. José ficou ouvindo aqueles caras lá contando os sonhos, aquela paciência, né, e tal. Padeiro, tenho uma notícia para você. Ó, Faraó vai te cortar a cabeça, meu amigo. Copeiro, mas você não, você vai voltar a servir, trabalhar na cozinha lá, como chefe dos copeiros. E imagina como é que não ficou aquela prisão, o cara sabendo que ia morrer 3 dias depois, e será que vai acontecer mesmo? Será que é verdade esse negócio? E aconteceu realmente. Mas José falou para o copeiro assim, ó, lembra que eu te ajudei. Quando você sair daqui, ó, eu fui injustiçado. Quando você for lá com o faraó, você tem contato com ele, dá uma força para mim para sair daqui. A gente precisa de pessoas. Tem aquele pessoal que nunca pede a ninguém. Já viu? Eu vou pedir alguma coisa a alguém? Meu irmão, Deus usa pessoas para nos ajudar a sair da crise. Se você quer ser autossuficiente, a tua crise vai durar, talvez tu nunca saia. Você tem que pedir às pessoas, ore por mim, me ajuda. Eu preciso sair da situação. Deus faz essa relação de interdependência entre nós. E José continua na prisão. O copeiro saiu, o padeiro foi enforcado, decapitado. Só que a Bíblia diz o seguinte, o copeiro esqueceu dele. Mas Deus não esqueceu. Deus nunca esquece. Deus não tem pressa. Vamos repetir isso aí? Deus não tem pressa. Quem tem pressa é a gente. A gente quer resolver tudo do nosso jeito rápido e vamos resolver somos imediatistas. Mas Deus não tem pressa. Mas você precisa saber que o final da história não chegou ainda. Então não se desespere. Você vê um José esperando na prisão pacientemente, não vê murmuração, não vê queixa, você não vê isso. Né? Olha as promessas de Deus. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se alguém, mesmo que seja apenas um copo d'água, mesmo que seja apenas um copo d'água a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que ninguém perderá a sua recompensa.
o outro? Como eu posso ajudar? Você vê claramente esse princípio, Jesus ensinando como eu posso ajudar meu irmão a sair dessa situação. O que eu posso fazer para ver ele agora melhorar esse semblante dele? O que eu posso fazer para alegrar o coração dele? A gente vê esse ensino na palavra de Deus. Quinto, confie que Deus está no controle. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu. E aí o que Deus faz? Aí entra o sobrenatural de Deus. Porque Deus sabe que nós somos humanos, que nós vamos falhar, que nós vamos esquecer. Deus faz Faraó sonhar. E Faraó sonha lá um sonho também muito estranho, as vacas magras comendo as vacas gordas, as espigas lá ruins comendo as espigas boas, e ninguém conseguiu interpretar esse sonho. E tal aquele Faraó querendo uma solução, porque era da cultura daquele povo, essa interpretação de sonhos, e Deus usou José para isso. Só que o copeiro esqueceu, e de repente, Deus faz agora o copeiro lembrar. Faraó, tem um cara na prisão lá que eu vi ele interpretando os sonhos, e aconteceu exatamente o que ele falou. O padeiro foi decapitado e eu estou aqui. Posso trazer ele aqui? O Faraó falou, traz ele aqui então. Aí deram um banho lá, arrumaram José e tal, deram uma geral nele, e ele foi levado até Faraó. É incrível isso. É isso que Deus faz. Aquele que tem temor a Deus, Deus leva ele à promoção, Deus faz coisas incríveis. E então, conta-se o sonho, Faraó conta o sonho para José, José fala, olha, o Deus que eu sirvo pode nos ajudar. E ele interpretou o sonho. Faraó, nós teremos no Egito 7 anos de boa colheita de fartura, mas depois serão 7 anos de fome, de seca. Mas tem como resolver essa situação. Durante os primeiros 7 anos de fartura, Faraó precisa ter um homem, um administrador, um homem capaz. Só faltou fazer assim, né? Um homem capaz, sábio, que possa lhe ajudar para administrar essa colheita, para reservar para os 7 anos de fome. E Faraó só ouvindo aquilo ali, aquelas instruções de José, né? Ali ele já estava com mais idade. E ele então, Faraó decide, ninguém é mais sábio que você. Você vai ser esse homem. Você vai ser esse homem. A partir de hoje você só é abaixo de mim e você vai governar e vai administrar 7 anos de colheita, 7 anos de trabalho para guardar para quando a gente tiver a grande fome. José ali então assume o governo. Faraó dá uma esposa para ele e ele tem 2 filhos com essa esposa, Manassés e Efraim. Sabe o que significa Manassés? Eu esqueço do passado. Efraim, aquele que prospera. Exatamente a vida de José. E ele mostra isso mais para frente. José confia num Deus que está no controle da vida dele. Você está confiando nesse Deus que está no controle de todas as coisas? Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. É promessa de Deus.
Então, meu irmão, não interessa a crise que você está, o motivo que foi, se você mereceu, se você não mereceu, Deus, se é para te promover, não interessa qual seja o problema, Deus vai, Ele está no controle e Ele quer te ajudar a vencer essa batalha. Outra promessa de Deus, em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas agem, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus fala aqui todas as coisas. Diga, todas. Problema de saúde? Coopera. Mas como que isso pode cooperar? Deus fala que coopera. Estresse com o filho? Coopera. Coopera, Deus fala. Estresse com pai e mãe? Coopera. Coopera, Deus fala que coopera. Se você ama a Deus, vai cooperar para você. O chefe que está te perseguindo, o teu desemprego, coopera. Sua crise financeira, coopera. Coopera, Deus não é mentiroso, Ele vai mostrar para você exatamente isso. E, para a gente terminar, outro versículo aqui antes. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E para terminar, não dê lugar ao ressentimento ou vingança. Quando nasceu Manassés, o filho de José, com Azenate, a esposa dele, Faraó deu uma esposa para José. Nasce Manassés. Ele coloca o nome, aquele que esquece o passado. Exatamente José. Esses irmãos de José aprontaram com ele. A esposa de Potifar aprontou com ele. Os irmãos de José foram lá no Egito no período da fome comprar comida. Sabe o que José faz? Resumindo a história, é uma história linda que eu aconselho você ler devagar em casa, para pegar todos os detalhes. A gente não tem tempo aqui para isso. José recebe aqueles irmãos, chora com eles, perdoa aqueles irmãos. E sabe de uma coisa que ele faz ainda? Ele traz toda a família, traz Jacó, traz todo mundo. A Bíblia diz que são 70 pessoas. As esposas dos irmãos, os filhos, todos os parentes. Leva para a melhor terra do Egito, para morar lá. Lá no delta do Nilo, a terra de Gozen, que era a mais fértil ali do Egito. E ali Deus usa aquela situação para salvar o povo de Deus. Eu fico olhando para José, talvez se fosse um de nós. Agora eu sou governador do Egito, eu vou lá agora tirar satisfação com a mulher de Potifar. Por que ela fez isso comigo? Eu sou governador, só estou abaixo de Faraó, esse comandante da guarda Potifar está agora, é meu subordinado? Talvez se fosse um de nós, a gente iria lá, ô Potifar, chama sua mulher aí. Viu? Eu não peguei essa mulher. Eu não fiz nada com ela. Inclusive essa mulher é uma vagabunda que você tem. Você quase não está passando na porta. Aí. Né? Larga essa mulher, Potifar. Você merece coisa melhor. José fez isso? Não fez. Ele não se aproveitou da autoridade dele. Eu fico impressionado com esse José. A vida desse homem, né? Dos 17
aos 30 anos, ele assume o governo com 30 anos. 13 anos de adversidade. Quanto tempo está a tua adversidade, hein? Calma. O Senhor está no controle. Não estou querendo dizer que a sua será 13 anos. Pode ser que seja 15 ou 20. Né? A gente não sabe. Pode ser 5, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses. A gente não sabe qual vai ser a sua adversidade. Os irmãos de José ficaram preocupados. Será que José vai arrebentar com a gente? O que será que José vai fazer? Olha, José, ele vai matar a gente, ele vai escravizar a gente. Ele não faz nada disso. José, ele não faz. Gênesis 50, 20. Os irmãos tudo preocupados, o que vai acontecer? José fala assim, ó: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe qual era a mente de José? Exatamente Romanos 8, 28. Ele sabia que Deus estava, ele confiou em Deus, e ele sabia que Deus estava no controle, e por isso ele não precisa ter mágoa. Tudo que ele passou foi um projeto de Deus. Deus usou aquela venda dos irmãos. Deus usou tudo aqui. Olha a cabeça de José como é que funciona. Todo o mal que foi feito contra ele, ele sabe que Deus estava no controle, por isso ele não tem ressentimento e mágoa com ninguém. Para ele ser o que ele é hoje, ele sabia que Deus estava no controle. Então ele não guarda mágoa, ele não guarda ódio. E ele segue o conselho de Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Larga esse passado, desgruda dele. José falou, não vou viver de passado. Esse passado era um projeto de Deus, agora eu vivo hoje. E aqui fala do ressentimento, da amargura. Eu falei esse versículo domingo passado também. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Isso aqui tem destruído a vida das pessoas. Mágoa, ressentimento. José nos ensina, meu irmão, que um mal pode terminar em bênção e vitória. Vai depender de nós. Como vamos nos portar diante da crise? Como que você tem se portado diante da crise? Qual tem sido a tua atitude? José entendeu que ele sofreu tudo aquilo para quando a fome atingisse todo mundo, porque aquela fome atacou várias e várias nações da época, ele tivesse como ajudar a família dele. A conclusão dele foi essa. Qual tem sido a tua conclusão diante das suas adversidades? Será que você precisa corrigir alguma coisa? Ou você não precisa corrigir e Deus quer usar isso para te promover? Qual tem sido a sua conclusão? José sofreu sem ter culpa alguma para dar uma vida melhor para os seus. Você pode estar sofrendo alguma adversidade com um propósito de Deus também. Amém? Vamos ficar de pé e já vamos encerrar aqui. Jesus também sofreu sem ter culpa alguma. Eu estava pensando em Jesus, em paralelo com José. Jesus sofreu, sendo perfeito, sem culpa.
Para dar o quê? Uma vida melhor para nós. Uma eternidade com Deus. Jesus, diferente de José, porque José era um homem também pecador como nós, mas Jesus era perfeito. Ele era o próprio Deus. E embora sendo perfeito e sem pecado, morreu na cruz para nos salvar. Uma morte terrível, uma morte de dor, para nos tirar da consequência do pecado que é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso, meu irmão, tentar vencer uma crise sem Jesus Cristo como Senhor, olha, não vai ser fácil não. Em algumas já é difícil com Ele. Você precisa ter Cristo como Senhor e Salvador. Ele não promete que Ele vai tirar todas as nossas crises, que Ele vai resolver todos os nossos problemas. Não promete isso não. Ele promete que Ele vai nos ajudar a superar, passar por elas. Ele não promete que a gente nunca vai ter crise. Ele não promete que não teremos tempestades na vida. Mas Ele promete que Ele vai ajudar a passar pela tempestade. Então você precisa confiar em Cristo como teu Senhor e Salvador. Você que está vivendo uma adversidade aí, uma crise, uma batalha difícil, nós queremos orar pela sua vida. Se você está vivendo essa dor, essa batalha intensa, e você deseja que toda a igreja ore por você, levante sua mão bem alta. Okay. Rapidinho, vem aqui na frente então, vamos clamar a Deus aqui. Todos que levantaram a mão. Vamos pedir ao nosso Deus Todo-Poderoso que nos ajude. Lembre dos princípios que você aprendeu. Abre mais espaço, por favor, aqui no corredor, pessoal. Vamos clamar juntos. Não se entregue, não fique com peninha de você, pode chegar mais aqui, tem mais espaço. Vamos abrir mais. Lembre do temor ao Senhor agora. Senhor, eu quero ter uma vida que te agrade. Todos aqui, vamos fazer esse propósito? Sim ou não? Senhor, eu quero, Deus, consertar minha vida toda. A partir de hoje, Senhor, eu não aceito ficar com nada podre no meu coração. Quem aceita isso aí? Todos aqui na frente? Amém. Não aceito, Senhor. Eu quero sair, largar esse pecado, abandonar esse erro. Lembre da vida de José. Tira o foco de você agora. Olha para os outros. Deus, o Senhor ensina isso, eu vou fazer. Eu não estou com ânimo nenhum. Se eu pudesse, eu ficava dentro de um quarto deitado e só pensando no meu problema. Debaixo lá do meu edredom. Deus, essa é a minha vontade. Mas José nos ensina diferente. Deus nos ensina diferente. Ele diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia e se entregar, a sua força será pequena. Deus fala, meu irmão, levanta. Lembra de Elias lá? Levanta, sai. Eu vou agora passar e você vai ver o que eu vou fazer. Saia de você mesmo. Começa a olhar para os outros. Começa a ver pessoas que estão piores do que você. Pessoas que precisam da sua ajuda. Confie que Deus está nesse controle aí. Confia. Senhor, estou passando isso aí, mas vai passar. Senhor, eu creio que o final da história não acabou ainda. Senhor, eu vou passar por essa crise. Senhor, eu confio que a minha vida pertence ao Senhor. Amém? E não vamos deixar no nosso coração nenhuma raiz de ressentimento. Eu estou passando isso, é por culpa do outro.
Ah, Deus, eu estou passando isso porque ele me prejudicou, porque esse cara que era o meu sócio, porque aquele cara que foi o meu marido, ou aquela que foi a minha esposa, não interessa. Deus fala para a gente esquecer o que ficou para trás, o passado, e não deixar no nosso coração nenhuma raiz de ressentimento e amargura, porque isso nos exclui da graça de Deus. E olha, meus irmãos, vocês que estão aqui na frente, olha para mim aqui. Nós dependemos da graça de Deus. Amém? Nós dependemos do favor de Deus. Então a gente tem que seguir essas instruções dele. Porque ele vai fazer acontecer um final que vai alegrar o seu coração. Agrada-te do Senhor e ele atenderá os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Confie nele. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Tu conhece a crise de cada irmão aqui. O Senhor conhece a dor. O Senhor conhece a luta, a batalha. Nós clamamos a Ti juntos. E cremos, Deus, que o final da história não chegou, mas vai chegar. E nós cremos na vitória. Porque o Senhor promete que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Nós confiamos que o Senhor está no controle. Nós pedimos, Deus, sabedoria, unção para superar essa crise. Eu sei que a qualquer momento, num estalar de dedos, o Senhor pode terminar essa batalha, essa crise. Mas se isso está acontecendo é porque o Senhor tem um propósito. Nos ensina a sermos como José. A gente lembrar dessa história. A gente lembrar, Deus, que tudo que aconteceu lá no passado serve para nos ensinar. E o Senhor usa isso para nos encorajar e nos gerar perseverança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos permanecer confiantes? Sim ou não? Amém. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Permaneça firme na fé. Que o nosso Deus é bom. Ele não é indiferente às nossas dores. Ele não é indiferente às nossas crises. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele só quer que a gente tenha um coração quebrantado. Um coração cheio do temor de Deus. Amém?